Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim deixar uma mensagem, né? Eu vou voltar em Mateus 26, mas eu vou voltar em Mateus 26 não falando sobre a parte do sacrifício de Jesus, nem da ressurreição, nem nada do tipo. Primeiro, vamos na parte em que Pedro nega a Jesus, a forma que Pedro negou a Jesus, e aí depois eu vou voltar para contextualizar, né, para explicar como e quando Jesus falou para Pedro que ele iria o trair e a reação de Pedro perante a isso. Mateus 26, versículo 69 ao 75. Pedro estava sentado lá fora do pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que é que vocês estão falando." Negou uma vez. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Porque realmente estava, né? Ele era discípulo, ele tinha que estar com Jesus. Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço este homem." Segunda vez. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço este homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Terceira vez, ainda meteu o dedo no meio. Coitado de Deus, não tinha nada a ver com isso. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou do que Jesus lhe tinha dito. Parênteses. "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. E aí eu vou voltar na parte em que Jesus avisa Pedro que Pedro faria isso e o que Pedro fez diante dessa afirmação de Jesus. Porque Jesus não perguntou para Pedro. Jesus não chegou para Pedro e falou assim: "Pedro, tu vai me trair?" Não, ele chegou para Pedro e falou: "Pedro, você irá me trair 3 vezes antes que o galo cante." Mas aí vamos ver. Do 31 ao 35. E Jesus disse aos discípulos: "Esta noite vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia." Então Pedro disse a Jesus: "Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem." Mas Jesus lhes disse: "Eu afirmo a você que isto é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Pedro respondeu: "Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor." E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Vamos lá. Por que eu tô entrando nesse assunto de Pedro, né? Para poder falar sobre a Páscoa no primeiro vídeo que eu fiz no canal, eu li muito Mateus 26, muito. E toda vez que eu passava nessa parte de Pedro, mas principalmente nessa ordem que eu falei, eu lia, óbvio, o capítulo todo, mas me tocava mais na parte em que Pedro traía Jesus. E aí depois, sabe, soprava em mim: volta lá para você ler o que Pedro, qual foi a reação de Pedro no momento que Jesus falou isso. E aí eu comecei a ler, e aí eu lia, eu ia e voltava, e eu comecei a refletir que em muitos momentos da nossa vida nós somos Pedros. E aí eu falo para todos, para aqueles que frequentam a igreja, para aqueles que não frequentam, para aqueles que têm um relacionamento com Deus, de que forma seja, né, um relacionamento com Jesus, enfim. Só pra não parecer que eu tô falando pra pessoas que frequentam a igreja, enfim, que seguem religiões e leis e whatever. Leis divinas, no caso, tá? Não leis do homem. Porque lei de homem todo mundo tem que seguir, que senão, né? Cadê, galera? Todas as vezes que eu penso que nós somos Pedros, em muitos momentos nós somos Pedros, né? A gente sente a presença do Espírito Santo, a gente se rende a Ele e a gente fala para Deus: "Deus, Jesus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por ter sido falha, eu jamais vou pecar novamente, eu jamais vou te negar, eu jamais vou dizer não para Ti." E na primeira oportunidade, quando acontece alguma coisa, quando algo dá errado, quando acontece alguma situação que, enfim, te faz fugir, te faz correr, né, de Deus, a primeira coisa que é nosso instinto humano é apontar para Deus e falar: "Ei,
Tudo bom contigo? O que tá acontecendo? Por que isso está acontecendo na minha vida? E a gente acaba negando a Jesus, dizendo a Jesus que nós não o conhecemos, dizendo a Jesus que não foi isso que foi prometido a ele, só que a gente se agarra em promessas ao invés de se agarrar a Deus. A gente se agarra a planos ao invés de se agarrar a Deus. A gente se agarra a pessoas ao invés de se agarrar a Deus. A gente se agarra em tudo ao invés de se agarrar a Deus. E aí isso me leva na passagem, na parte de Tomé, né? Que Tomé, eu até tirei, enfim, coloquei no meu story hoje, né? Enfim, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas hoje, dia 25, né? A madrugada, como sempre. Tirei uma foto, né? Do momento que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém irá ao Pai senão através dele. Foi no momento que o Tomé questionou a ele, sabe? A respeito de quem era, qual é o caminho, o que eles deveriam seguir, o que, sabe? E Tomé era aquele que só cria vendo, então eu penso muito nisso, eu penso muito em Tomé. Eu falo, cara, que loucura, né? A gente acaba sendo sem fé como Tomé e covarde como Pedro. Não há outra palavra a não ser covardia, porque Jesus estava a ponto de ser crucificado, Jesus estava indo, né, para Pilatos. E Pedro negou 3 vezes. No mesmo dia. Gente, não foi nem uma semana depois, um mês depois, um ano depois, 10 anos depois. Não, foi no mesmo dia. No mesmo dia que Pedro virou para Jesus e falou: eu nunca trairei você. Eu nunca direi não para sua presença. Ele vai lá e nega 3 vezes. Não foi nenhuma, foram 3. Então, muitas das vezes a gente faz isso. E eu queria deixar isso, essa mensagem para vocês. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Que você realmente quer continuar dizendo não a Deus, você quer realmente continuar dando as costas para Deus, dando as costas para Jesus, sendo que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não insista. Não insista no erro, não persista nas escolhas erradas, não persista nas pessoas erradas. Para de negar Jesus e aceitar o que está do lado de fora, sabe? Aceite a Jesus, traga Jesus para dentro, sabe? Traga o refrigério, a paz, a alegria, o amor que Jesus traz para dentro de você. E para de escolher o que não vai te acrescentar, sabe? Se tem uma coisa que Jesus vai fazer é te acrescentar. Eu quero deixar essa passagem de Pedro, né? Da negação de Pedro para vocês. E também para reflexão, né? O que você tem feito? O que você tem aceitado para sua vida? Você tem aceitado Jesus? Você tem trago Jesus para sua vida? Ou você tem o negado? Ou você tem o jogado para fora da sua vida e tomado as suas próprias decisões e caindo no erro e enfim, né? Tendo consequências que não são da forma que você esperava, né? Mas enfim, é isso. Eu espero que de certa forma, porque foi uma palavra muito rápida que veio aqui no meu coração e eu decidi expor para vocês. Se de alguma forma não entrou ao entendimento, né, não caiu o entendimento de vocês, leiam essa passagem, porque Deus com certeza vai falar alguma coisa ao seu coração. Se você sentiu que tá com uma ausência de Deus, tá com a ausência do Espírito Santo, que o Espírito Santo precisa tomar conta da sua vida, que o Espírito Santo precisa reger a sua vida, vá lá, Mateus 26, tá? É isso. Espero que Jesus os abençoe muito, Deus os abençoe muito com essa palavra, não só com essa palavra, mas com as outras que, enfim, se vocês quiserem também, se você for novo aqui, né, no canal, tem outras palavras que eu coloquei também, então, enfim, eu espero que você seja abençoado de inúmeras maneiras, tá bom? E é isso. Se vocês precisarem conversar, se precisar de um conselho, de uma oração, enfim, se precisar de uma companhia, de um acalanto, enfim, se você estivesse num momento ruim da sua vida e você precisar, só falar, só jogar. Joga as infos e não precisa, não quer ouvir, você só quer falar. Conta comigo, tá bom? Mesmo que, enfim, seja uma pessoa desconhecida, eu tenho um guia maior, que é meu pai. Ele com certeza vai me dar alguma palavra pra eu acalmar o seu coração, pra te acalentar, tá bom? Então, se quiser, né, se você não quiser deixar exposto, né, o seu problema, eu tenho
Aqui embaixo tem o meu Instagram, você pode me mandar um direct lá. Não precisa me seguir nem nada, não quero isso. Só entra no meu Instagram e manda um direct pra mim. E me fala o que tá afligindo o seu coração, o que tá te entristecendo, que com certeza o papai vai me dar uma palavra pra te acalmar, enfim, pra fazer o seu dia um pouquinho melhor, pra colocar um sorriso no seu rosto, enfim, ou acalmar o seu coração, enfim, já que a gente tá num auge, né, no ápice de uma geração com crise de ansiedade, com, enfim, depressão e tudo mais, enfim, e eu entendo muito bem o que é isso. Inclusive, eu vou trazer meu testemunho, né, em algum momento no canal, enfim, porque é muito grande, então eu vou ter que fazer um belo de um trabalho com ele, enfim, pra contextualizar e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Conte comigo, né, principalmente nesse momento de quarentena, mas não só nele, depois, né, se você estiver vendo meu vídeo depois da quarentena, né, conte comigo, sempre, 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 tá bom? É isso. Jesus abençoe e contem comigo.